Olá, meu nome é Guilherme Rosa Xavier. Eu fiz uma análise da DataSUS ao DataSUS, né, de 2017, um dashboard, e eu acabei criando uns gráficos, colocando umas métricas e verificando algumas questões que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro gráfico eu resolvi compartilhar a questão de nascidos, né? Vamos começar bem pelo comecinho. Bebês que acabaram nascendo com um baixo peso, com o peso abaixo do esperado, né? Eu fiz um gráfico para a gente ver essa relação, se tem alguma relação ao bebê nascer com o peso abaixo da média, abaixo do esperado, com as crianças nascidas com mais ou menos de 7 consultas de pré-natal, né? Que pode ser uma coisa que pode interferir uma na outra. Verificando, realmente, não tem muita relação as pessoas, as crianças que tiveram ao mínimo 7 consultas pré-natal, né? A gente consegue verificar que pode ser que as pessoas, os nenês continuam nascendo com peso abaixo da média, porém com as consultas de pré-natal sempre em dia, que é o que a gente consegue verificar aqui. Claro, um caso ou outro sempre acontece em alguma cidade, que pode acontecer. Por exemplo, esse do Ribeirão de Pinhal, eles tiveram os nascidos vivos com abaixo do peso esperado e tiveram muito poucas consultas muito poucas crianças com pelo menos sete consultas, ou seja, eles tiveram menos consultas do que o esperado, isso aí pode ter influenciado, né? Aqui eu fiz um gráfico para verificar a mortalidade de câncer de mama com a mortalidade com câncer de próstata e saber se tem alguma correlação com as pessoas que têm plano de saúde. E realmente, principalmente a questão de mortalidade por câncer de mama, a gente consegue ver que quanto maior a porcentagem de câncer de mama, menor a porcentagem de pessoas tem o plano de saúde, né? E a gente consegue ver nesse gráfico que conforme vai aumentando o plano de saúde, que as pessoas com plano de saúde são em azul, conforme vai aumentando o plano de saúde, a questão dos cânceres vai baixando. Pode ser que consigam uma prevenção, diagnostiquem mais cedo ou algo do tipo, né? Nesse gráfico aqui, eu fiz uma correlação entre mortalidade por agressão, por suicídio ou por homicídio. A gente consegue ver que a mortalidade por agressão, ela sempre é maior do que a mortalidade por homicídio e suicídio. Mas a gente consegue ver que tem uma grande relação a mortalidade por agressão e por homicídio. A gente consegue ver que elas andam lado a lado. Em alguns momentos elas têm uma certa variação, né? Mas a gente consegue ver que a maior parte dessa mortalidade ela anda lado a lado. A mortalidade por suicídio acaba não tendo relação uma com a outra, ela acaba sendo bem dispersa dessas duas. Mas a gente consegue ver que realmente a mortalidade por agressão anda lado a lado com a mortalidade por homicídio, quando a mortalidade por agressão vai diminuindo, por homicídio também. Nesses gráficos aqui, eu fiz um gráfico de mapa de calor para a gente ter uma noção para ver se as pessoas que morreram por mortalidade por doenças não transmissíveis, que seria no caso diabetes, câncer, colesterol, pressão alta, tem muito a ver com pessoas que têm um plano de saúde suplementar, né? E realmente, verificando esse gráfico, eu fiz dois gráficos separados. Esse aqui é com pessoas que têm o plano de saúde suplementar, e esse aqui é as pessoas que acabam morrendo por doenças não transmissíveis, né? Que são essas que eu acabei de citar. E não tem muito a ver. A pessoa ela pode ter o plano de saúde, mas a mortalidade continua a mesma. É alguma coisa que eu acredito que o plano de saúde não interfira muito. Pode interferir em alguns passos, mas não é porque a pessoa tem plano de saúde nas regiões que a mortalidade acaba diminuindo. Não, continua a mesma coisa. Não interfere em nada essa questão de plano de saúde e mortalidade por, por doenças não transmissíveis, né? Vamos para a segunda aba do meu dashboard, que seria a questão do... Eu fiz um gráfico para a gente ter uma ideia de como funciona essa questão de internamento, qual o maior índice de internamento. Eu verifiquei que 92% dos internamentos é por doenças, por falta de atenção primária no diagnóstico das doenças, né? Internação por condições sensíveis à atenção primária, que é, por exemplo, o diagnóstico não é feito certo e dali um tempo, por esse diagnóstico não ter sido realizado certo, a pessoa tem que ser internada, né? Então, 92% é por falta de diagnóstico correto e 2% é por falta de saneamento, né? E usando esse gráfico, eu já achei interessante fazer um novo gráfico relacionando isso também.
que as pessoas que têm plano de saúde, a gente consegue verificar que quando a cidade não tem muitas pessoas com plano de saúde, o seu índice por falta de atenção primária, né, diagnóstico errado, é muito maior. E conforme vai passando o tempo, esse diagnóstico ele vai baixando e as pessoas vão tendo mais plano de saúde, né, conforme vai passando as cidades. As cidades que têm mais plano de saúde, a gente consegue ver que esse diagnóstico errado não é realizado muito frequente. A gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, que em determinadas cidades com plano de saúde, que tem o plano de saúde, esse diagnóstico é feito mais correto, digamos assim. Então, isso é uma questão muito importante do SUS, que o diagnóstico primário pode ser um pouco precário se a pessoa for utilizar o SUS, né? Eu também realizei um novo gráfico para saber qual que é o maior índice de mortalidade. Eu fiquei bem surpreso que a mortalidade por doenças não transmissíveis é a maior que tem. Ela é a maior que tem de todas essas mortalidades que eu tive nesse banco de dados. Ela e a mortalidade materna são as duas maiores. Ela consegue ganhar até de mortalidade por acidente de trânsito, por câncer, por homicídio, por de tudo. Ela consegue ser a mais frequente, né? E usando essa informação, eu fiz um novo gráfico para saber se interfere a pessoa ter um plano de saúde com essa questão de mortalidade materna e doenças não transmissíveis, né? E realmente, a questão da mortalidade por materna não influencia a pessoa a ter um plano de saúde. A gente consegue verificar que o índice continua o mesmo. Tem uns até que é até maior, né? Digamos essa aqui, mortalidade materna, nessa cidade Santa Cruz, né? Santa Cruz do Sul, acaba sendo maior mesmo, mesmo um grande nível da população tendo plano de saúde. Já a questão das doenças não transmissíveis, a gente já consegue ter uma grande visão de que as cidades que as pessoas têm mais plano de saúde, essas doenças elas são mais reduzidas, né? Essa morte, ela é mais reduzida. Nessa cidade você tem menos chance de morrer tendo plano de saúde se você tiver alguma doença não transmissível, por exemplo, uma diabetes, alguma coisa, às vezes por você ter o plano de saúde você consegue se tratar mais rápido, algo do tipo. E conforme a gente vê nas cidades que é muito visível, a mortalidade por doenças transmissíveis ela é muito maior quando a pessoa não tem plano de saúde. E essa foi minha análise que eu realizei sobre o DataSUS e DataSUS 2017 e eu fiz todo o tratamento dos dados em R e só que a criação de gráfico eu acabei usando o Power BI, mas o tratamento dos dados foram todos feitos em R, ok? Muito obrigado pela atenção e um ótimo dia, ótima noite, tá bom? Tchau, tchau.